São 8 horas e 29 minutos, a gente vai até a Europa agora, depois de toda a polêmica gerada pelos comentários do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia. Primeiro ele equipara a Rússia e a Ucrânia, diz que os dois países contribuíram para a guerra, depois diz que europeus e americanos também têm que desejar o fim da guerra. Ele dá a entender que americanos e europeus não estão trabalhando como deveriam pelo fim da guerra, porque não desejam o fim da guerra. Enfim, o presidente Lula foi alçado mais do que nunca à condição de protagonista internacional, né? Os europeus disseram que só há um responsável pela guerra e o responsável é russo, é Vladimir Putin. A Ucrânia está se defendendo, o legítimo direito de se defender de uma invasão, e os americanos disseram, ao modo deles, que o presidente Lula está sendo papagaio ao reproduzir argumentos que não são dele, são dos chineses e são dos russos. Então vamos ouvir o Américo Martins, que acompanhou a viagem do presidente Lula à China, já está de volta a Londres e tem informação para a gente sobre a visita do ministro de Relações Exteriores da Rússia ao Brasil, Sergei Lavrov, e agora essa informação de que a Rússia recomenda atenção ao que o Brasil propõe para encerrar o conflito. Não é, Américo? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia. Essa declaração do porta-voz do presidente russo mostra como o país está à vontade com essas movimentações brasileiras com relação à guerra. A Rússia está aplaudindo, na verdade, as posições do governo brasileiro, porque leva em consideração os argumentos de Moscou. É até desejável e importante que o Brasil mantenha uma política externa independente, de não alinhamento com nenhum país, de não participar da guerra de nenhuma forma. Mas acontece um erro grande nessa avaliação do Itamaraty e do presidente Lula, que é colocar no mesmo patamar a vítima e o agressor. A Rússia, sem dúvida nenhuma, é o agressor único da questão da guerra. Tinha lá uma preocupação da entrada da Ucrânia, possível entrada da Ucrânia na OTAN, coisa que não aconteceu, mesmo depois da guerra. A Ucrânia vem recebendo muito apoio da OTAN, obviamente, dos países do Ocidente, mas ela está se defendendo, como você muito bem lembrou. Sem essa ajuda ocidental, os russos já teriam ganhado essa guerra. Então, o que os americanos e a União Europeia, por exemplo, eles estão fazendo é ajudar o sistema de autodefesa e o direito legítimo de um governo e de um país e de uma população que foi invadida de se defender. Então esse argumento não pode colocar russos e ucranianos exatamente na mesma posição. Foi isso exatamente que o governo da Ucrânia também disse ontem, Colombo, ao convidar o presidente Lula a visitar Kiev. Não existe ainda uma movimentação nesse sentido, mas talvez fosse importante se o Brasil de fato quer ter esse papel de mediador junto com outros países que inclusive estão melhor posicionados do que o Brasil para participar dessa mediação, como, por exemplo, a Turquia, que já vem tentando isso desde o começo da guerra, a própria China e os Estados Unidos, que vão ter que sentar numa mesa ali para essa negociação. Seria talvez importante essa visita do presidente Lula a Kiev para entender melhor o que está acontecendo ali no terreno e quais são os argumentos da Ucrânia. Isso seria importante, mas o que temos neste momento é uma aproximação com os russos e os russos cada vez mais se sentindo muito prestigiados, vamos dizer, por essa posição brasileira, e eles vão tentar conseguir apoio de outros países também, grandes países emergentes. O Brasil continua dizendo que não apoia a Rússia e, de fato, tem tentado manter aí uma posição de equidistância, mas declarações desse tipo, que equivalem os dois, o agressor e a vítima, de novo, não ajuda nesse processo se o Brasil quiser, de fato, ser o mediador. E uma outra coisa, Colombo, você mencionou a viagem à China, eu conversei lá, obviamente, com vários diplomatas brasileiros. A avaliação do governo neste momento é que nem Rússia nem Ucrânia estão sentindo que é o momento de negociar. Então essa guerra ainda vai continuar, obviamente. E essa análise do governo brasileiro está correta. O governo acha que isso só vai acontecer quando os dois países perceberem que o preço que eles estão pagando para manter a guerra é muito maior do que uma possível solução de paz. O problema é que a Ucrânia jamais vai aceitar que parte do seu território seja incorporado como a Rússia, que é
o que parece alguns países como a China, o Brasil, ao defender essa posição também, acaba dando a entender que o Brasil aceitaria, por exemplo, que a Rússia anexasse os territórios da Ucrânia, o que é um non-starter. Os ucranianos e o Ocidente jamais vão aceitar isso. Então, uma situação complicada. O presidente Lula está conseguindo aí pelo menos ser notado aí no cenário internacional, mas seria importante fazer algum aceno à Ucrânia. Talvez essa visita fosse uma coisa interessante, Colombo.